temos mais 3 colegas, né? Essa nossa aula de hoje, ela tem 6 colegas inscritos, tá? 3 estão agora aqui acompanhando a gente e outros 3, acho que acredito, ou vão entrar no decorrer, né? Alguns problemas às vezes pessoais acontecem, ou então vão assistir depois no YouTube, tá? Então, só para deixar bem claro, essas aulas sobre funções, todas elas serão gravadas, ok? Você pode participar, assistir o ao vivo, né, que é a grande vantagem você poder interagir, perguntar na hora, e se não der, assiste depois, que ela vai ser postada no YouTube e gerado para o teu e-mail, ou seja, só aquela conta que você usa para acessar o YouTube. Então, ela vai estar em modo privado, só para quem se matriculou. Combinado? Bem, a proposta dessa turma é trabalhar com o pessoal funções. Veja, funções do Calc. Eu diria que as funções do Calc e as funções do Excel, elas são, né, para não dizer totalmente iguais, tem um detalhezinho, um ou outro, assim, que pode ser diferente. Eu até vou comentar algumas coisinhas aqui em seguida. E eu diria que o Calc, por ser um software livre, ele tem essa possibilidade de ter mais funções que o Excel. Pois é, né? Um exemplo clássico de uma função que tem no Calc e não tem no Excel é a função dia de Páscoa. Agora, você me pergunta, isso já caiu em prova? Não. Né? Então, não que não possa cair, mas, né, um comentário, uma citação dizendo que o Calc pode ter mais funções, isto é uma possibilidade, isso é uma abordagem perfeita, né? E é justificável pelo seguinte: como o Calc ele é um software livre, qualquer pessoa pode desenvolver, criar uma função para uso próprio, para uma necessidade específica. Então, realmente, né, com isso, ele tem essa chance de ter uma quantidade maior. Bem, mas para efeito de prova, a gente sabe que existem as funções mais usuais, mais cobradas. A nossa aula aqui, não hoje necessariamente, mas a nossa turma, que é composta de 20 encontros. Em cada encontro será tratado 5 funções. Até foi levantado, poxa vida, mas 20 encontros, vai lá até janeiro. Vai até janeiro, ok? E, pô, não dá para aumentar, de repente trabalhamos 10 funções. Nesse primeiro momento, enquanto a data da prova não está agendada, não está marcada, não vejo necessidade. Até porque, se eu aumentar para 10 funções, o que acontece? Muitas vezes o aluno não vai ter aquele tempo para assimilar, ok? É você despejar um conteúdo muito grande e ele não vai ter o tempo de absorver, entender, se preparar para na semana que vem mais 10 funções. Então, né, eu quero continuar com 5, claro, a não ser que eventualmente, né, defina uma data de prova ou algo assim, né, a gente, para não perder o prazo, a gente dá uma acelerada, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai ver para frente. E as funções que a gente vai selecionar, né, eu já tenho uma lista prévia, mas essa lista pode ir alterando conforme eventualmente uma prova que surja, um pedido de um aluno, pô, eu vi em tal concurso, tal função, você pode comentar? De repente podemos incluir e substituir por alguma outra, ok? Mas a ideia é que a gente vai organizando 5 a cada encontro. E aí você vai receber um materialzinho como esse que você recebeu. A função, a estrutura, a gente vai comentar, discutir, e aí um exercício, uma questão, e você vê questão de prova, já caiu, né? Já caiu em algum concurso a respeito daquela função. É claro que com o passar do tempo, você vai ter uma bagagem. Então, daqui a pouco a questão, ela está envolvendo aquela função que a gente está comentando, mas também pede uma outra que a gente já viu no encontro anterior, tá? Vamos chutar, vamos dizer assim, ó. Eu vou explicar a função C. Só que a função C, em das condições, ou no caso verdadeiro ou no caso falso, vai envolver, de repente, uma soma. Mas a soma foi explicada na aula tal, né? Então, a gente vai gradativamente aumentando o nosso conhecimento e, a todo momento, reforçando, revisando, comentando de novo, tá? Mas como foco daquela função do dia.
Hoje, na verdade, nossa primeira terça, 1º de setembro, né? Legal, né? Começamos bonitinho o mês aí com uma turma, né? 1º de setembro, nós vamos ver 5 funções. Quais são as funções que a gente vai ver? Deixa eu só me estou aqui no quadro, beleza? Ó, vou colocar aqui as funções que a gente vai trabalhar, depois a gente vai discutindo elas. A primeira função, a mais básica de todas, soma, média. E aí o alerta para os amigos é que média, as funções que a palavra exigem acento, tem que ter o tal do acento. Senão o calque, nesse ponto, o calque é chato. Ele rejeita. Né? Tenta escrever média sem acento. Ele não vai aceitar, ele vai dar nome de função inválido. Vamos trabalhar a função C. Vamos trabalhar a função C. Vamos trabalhar a função... Aí, ó, essas 3 são as 3 básicas que geralmente a gente discute, comenta em aula. Agora, o que surgiu de novidade não, né? Mas o nosso primeiro passo à frente. Med e média A. Média A. Não houve um erro de digitação, não. Não houve. É média A. Ok? O que é a média A? Calma. É a nossa 5ª função de hoje. Vamos começar pela básica. Toda função que você vai ver, todas as 100 funções que você vai ver nessa turma, elas seguem uma estrutura. O que eu vou chamar de regra geral. Qual é a regra geral? Toda função, ela vai começar pelo sinal de igual. Depois do sinal de igual vem o nome da função. Nome, veja, esses são os nomes que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Abre e fecha parênteses. Abre e fecha parênteses. Abre e fecha parênteses. Isso é a estrutura geral. Dentro do parênteses, você vai ver o que nós chamamos de argumentos. Argumentos, parâmetros, tá? Dados que a função precisa para realizar aquele tipo de cálculo, aquele tipo de tarefa na qual ela se propõe. E aí, você vai ver o seguinte, o nome, muitas vezes, o nome ele é bem sugestivo, claro. Vamos nos deparar com situações, pô, mas média é sugestivo, média A nem tanto, Med pode me confundir. Então, ao menos nas funções básicas, o nome é sugestivo. Nas demais, o cara tem que ter um primeiro pontapé, uma dica do que se trata. É claro, depois de tanto usar aquela função, de tanto ver a função, o nome fica óbvio, o nome fica claro, ok? Mas o detalhe é que, depois do nome, aqui nos argumentos, aqui que geralmente o bicho vai pegar. Porque tem função que exige um argumento, outras exigem 2 argumentos, outras exigem 3, 4 ou até nenhum. Nós vamos nos deparar na nossa aula com funções que é o nome, abre e fecha, e não vai nada dentro do parênteses, nadinha. Função pi, né? Função hoje, função agora. Cara, tem mais um monte. Calma, né? É 100 e hoje a gente vai trabalhar 5. Então a gente vai mostrar para o aluno o que é a sintaxe, né? Como é que é a construção desta função. A primeira função nossa, função soma, né? Básica, ela faz o quê? A soma. Realiza a soma. Ela realiza a soma, tá? É uma função matemática, ela realiza a soma dos elementos informados aqui. Esses elementos, eles podem vir de várias formas. Ele pode vir, eu posso informar o elemento, um número em si, tá? Vamos lá. Eu quero somar o quê? Eu quero somar o 10. Tá, o 10 com mais o quê? Com mais alguma coisa. Aí eu vou separar um argumento de outro, usando ponto e vírgula. E aí, o que mais você quer somar? Eu quero somar o 10, eu quero somar o 20. Tá, mas vem cá. Eu tenho que informar sempre valores diretos?
Porque isso pode ser uma variável. Pode ser um valor que eu vou prestar numa célula e eu quero usar esse valor nesse cálculo. Sim, eu posso fazer referência a células. Não informar diretamente o número, mas informar, de repente, a célula que contém esse número. Ok? Ou então, ao intervalo de células de A3 até A5. De A3 até A5. Ó, você acabou de ver agora também o uso do dois pontos. Isto, meu amigo, ponto e vírgula e dois pontos, ponto e vírgula e dois pontos, isto vai perseguir você, no bom sentido, vai perseguir, vai acompanhar você em todas as funções. Onde o ponto e vírgula vai ser usado para separar argumentos, e ele vai ser muitas vezes entendido, interpretado como um e o dois pontos vai ser usado para determinar o intervalo que é chamado de caixa elástica, porque ele marca o ponto inicial, marca o ponto final, e você tem que desenha aí, ó, uma caixa, né? Dado um ponto inicial, dado um ponto final, psicotécnico, desenha a tal da caixa, e o que está dentro desta caixa está sendo operado, ok? Só um segundinho. Beleza, que às vezes eu posso não ouvir algum pedido de, né, para acessar, para participar da turma, e aí o pessoal manda, quando acontecer isso, manda para mim mensagem no WhatsApp que eu dou uma olhadinha lá se tem alguém pendurado. Tá? Agora não foi o caso. Então, entendemos a ideia do dois pontos. Então, você viu que o ponto e vírgula vai ser interpretado, entendido como um e o dois pontos vai ser entendido, interpretado como um até. Até aí, nenhuma novidade, assim, nada de muito especial, né? Então, você pode adicionar valores individuais, referência de célula, ou intervalos, ou uma mistura disso, né? Fazer esse bem bolado aí, de tudo um pouco, Nesta ideia de tudo um pouco, dá uma olhadinha. Eu acho que ficou bem bonitinho o meu quadrinho verde ali, né? Ali mostrando os argumentos. Veja, quando eu vou somar alguma coisa, no mínimo um argumento é necessário, é obrigatório. Não tem como eu fazer algo assim, soma, abre e fecha. Tá? Tem funções que não tem nenhum argumento. Tem, mas não é o caso da soma. A soma, no mínimo, um. É claro que é tosco, né? Somo 10. 10 com o quê? Não, só o 10. Ué, a soma de um número é o próprio número. Então, mas há uma exigência, é obrigatório, no mínimo, um argumento. Agora vem na linha de baixo. Número 2 até o número 255. Então, veja, opcional. Eu posso colocar até 255 argumentos. Um é obrigatório, mas no máximo 255. Você já pensou 255 elementos? É muita coisa, né? É muita coisa. Agora, cuidado para não confundir isso. Professor, você quer me dizer que eu não posso fazer algo assim? A1 até A1000. A1 até A1000. Eu não posso fazer algo assim? Porque ali você está dizendo que eu só posso ter 255. Não é isso que eu quis dizer. Eu não posso ter mais de 255 argumentos. Quantos argumentos eu tenho aqui? Um argumento. Um. Ponto e vírgula, posso colocar um segundo argumento. Ponto e vírgula, posso colocar um terceiro argumento. Ok? Então, o meu limite de argumentos é 255. Mas querendo eu posso, de A1 até X 1 milhão. Claro, X 1 milhão vai ficar pesado. De repente a tua máquina vai travar, mas não que o aplicativo não permita. Legal? Entendemos isso? Beleza, né? Então, isso é a ideia da soma. Sem muito frescura, é a soma. Então,
não tem muito que a gente complicar na soma. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhada nessa questão? Uma questão de 2019, da Fundatec, uma banca regional do Rio Grande do Sul, tá? Que organizou uma própria Santa Catarina, prova para analista de sistema. Em relação ao uso do LibreOffice Calc, você viu que esse LibreOffice Calc está em vermelho? Quando a questão não é do Calc, eu vou adaptar, ajustar, claro, ver se ela funciona no Calc, óbvio, né? E aí eu vou colocar em vermelho ali para você. Então, provavelmente ela deveria ser uma questão do Excel, mas é uma questão que funciona exatamente igual, teria mesmo trabalho dentro do Calc. Então, analise a figura abaixo. Tem lá, coluna A, coluna B, coluna C, linha 1, 2, 3. E aí ele pergunta, qual será o resultado? Resultado da seguinte fórmula, igual, soma do quê? A1, 2 pontos, B2. Ó, temos o nosso primeiro intervalo, A1, 2 pontos, B2. Fecha parênteses. Menos a soma. Ó, mais uma soma. Soma do quê? Soma de C1, ponto e vírgula, A1. Opa, diga aí. Alguém está com o áudio aberto aí? Tranquilo? Sou eu, desculpa, professor, vou fechar. Não, é que o telefone tocou, eu fui atender o telefone e sair da sala. Vou fechar o áudio. Perfeito. Eu só pensei que fosse alguma dúvida, tá? Não, legal. Se tiver alguma dúvida, sinaliza para mim, grita para mim aí que às vezes está concentrado aqui para a câmera e nem não vê ali a mensagem. Foi o barulhinho do fone, eu vou botar o fone, aí ele falou que ligou, foi o barulhinho da mulher falando. Tranquilo. Obrigada. Então, C1, ponto e vírgula, A1, ponto e vírgula, B2. Né? Não é o alvo da questão, não é, ele quer que resolva, mas eu vou, como é que é? No português eu vou fazer uma análise, né? Pensando em aula de português, eu tenho a frase, a oração, eu vou fazer essa análise, achar o sujeito, achar o verbo, transitivo, direto, indireto, objeto, aquelas encrencas tudo de português, né? Depois você fala que função do Calc que é difícil. Difícil é português, pô. Tá? Vamos tentar fazer uma análise aqui. São duas funções. A primeira função, ela tem um argumento só. Um argumento, que é o intervalo. E esse intervalo vai de A1 até B2. Esse intervalo contempla 4 células. Veja, é um argumento que compõe um intervalo e esse intervalo contém 4 células. 4 células têm números, tem números, né, para ser somado. 6, 12, 8 e 16. Tá? Aqui deu 18 com 8, 26, 26, 32, 42. Se eu não somei errado, é 42. Tá? Vamos lá, 20, 36, 42. Beleza. Então tá. Menos, novamente, a função soma. Esta função soma tem 3 argumentos. 3. Podia ter até mais 252, né? Mas a gente ia ficar o dia todo aqui. Então não, tá ali, tem 3. 3, que é o C1. O C1 é o quê? 14. E o A1, que é o 6. E o B2, que é o 16. Ó, 30, 36. Então, na verdade, o resumo da história é... Quanto que é 42 menos 36? 42 é fruto dessa soma e o 36 fruto dessa soma. Um menos o outro, 40 menos 36, 6. Tá lá? 6. Anota aí, resposta letra D de dado. Questão número 1, vamos colocar aqui no cantinho. Questão número 1, letra D de dado. Para quem, de repente, se perder, foi ao banheiro, voltou. O professor já corrigiu, quanto que deu? Olha lá. Questão 1, 32. 32. 6, letra D.
Pessoal, só para lembrar que essa aula vai ficar gravada, bonitinha, para você assistir depois no YouTube, ok? De forma privada, só para você assistir. Vamos para o chat, vamos dar uma olhada se alguém tem alguma dúvida. Se ficou bem claro aí, dúvidas, né? A gente faz like para ver se tem alguma eventual dúvida. Estamos aí com 3 colegas, temos 3 que não estão assistindo agora no momento, Roberta, Carol e Fernando, que vão assistir depois, tá? Mas e aí? Os nossos 3 amigos, tranquilão, Carol? Débora e Roberta. Podemos seguir? Podemos seguir? Então, vamos lá. Vamos seguir para a segunda questão. Segunda. Veja. Eu fiz toda uma introdução, uma explicação, né? Dentro da função soma, porque ela é a função mais simples que existe. Agora, muito do que eu expliquei, do que eu comentei, do que eu coloquei aqui, eu vou aproveitar na próxima. A próxima é a função média. Ó, soma, venci. Vou fazer assim, ó, vai ficar bonitinho, né? Vai ficar bonitinho. Soma, eu venci. Aí, tá? Vamos para a próxima. Média. Dá uma olhadinha. Esta é o que nós chamamos de média aritmética. Média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma dos n elementos dividido pelo número de elementos que eu somei. Ok? Então, retorna a média aritmética dos argumentos. Ou seja, tudo que eu informar aqui dentro, e vai valer aquela história de que eu posso informar um elemento isolado, eu posso informar um intervalo, né, eu posso fazer uma mistura de tudo isso, ok? Tudo que eu informar ali dentro vai ser somado. Somado. Mas eu não quero a soma. E depois de somado, eu vou efetuar a divisão pela quantidade de elementos que eu somei. Ok? Ó, por exemplo, se o intervalo é A1, 2 pontos a 20, né? A1 até a 20, e tudo isso quando tiver números, a fórmula média A1, 2 pontos a 20 retorna a média desses números, ou seja, a soma desses 20 dividido por 20. Ok? Pessoal, agora eu quero que você entenda aqui o seguinte. Temos algumas pegadinhas, malandragens de concurso, tá? Média. Tudo que eu informar aqui dentro vai ser somado com a proposta, com o objetivo de se calcular a média desses elementos, tá? Eu vou colocar assim, ó, A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, A4. Para esse meu exemplo, eu vou fazer aqui, ó, do ladinho, ó. A1, 2, 3 e 4. Combinado? A1, 2, 4, 6 e 8. Se eu estou pedindo a média de A1 e A2 e A3 e A4, eu tenho 4 argumentos. A1 é 2, A2 é 4, A3 é 6, A4 é 8, 10, 20. Mas 20 é a soma. Primeira coisa, presta atenção. Na função não aparece o sinal da divisão, não aparece. Isso está embutido na estrutura. A estrutura diz que você tem que calcular a média aritmética, que é o somatório dividido por quantos eu somei. Dividido aqui por 4. Dividido por 4. 20 por 4, 5. Ok? Tranquilo, né? Tranquilo. Agora eu quero que você perceba o seguinte. Vou colocar aqui embaixo. Média de novo. A1, 2 pontos a 4.
Concorda que A1, 2 pontos, o até, o A4 é esta faixa? Eu tenho um argumento, que é o intervalo. Só que esse argumento tem quantas células? 4. O que eu vou fazer? Vou somar. E eu já vi que a soma dá 20. E na hora de dividir, presta atenção, muita gente nesta hora quer dividir por 2. Não. O intervalo é apenas uma forma facilitada. Em vez de eu ter que formar A1, A2, A3 e A4 e gastar, porque eu só posso ter 255 argumentos, em vez de eu gastar eles, não, agrupo. Mas é a mesma coisa, Então ele vai dividir por 4 também. 4, resultado 5. É a mesma coisa. Tá, isso eu sabia. E agora, esta parte, você sabia? Média A1 mais A2, ponto e vírgula, A3 mais A4. E aí? Vamos fazer a nossa análise. Função média. Quantos argumentos eu tenho? 2 argumentos. Esse argumento é um intervalo? Não é um intervalo, não tem 2 pontos ali. Ali tem um operador matemático. Então, esta operação matemática vai ter que ser resolvida. 2 mais 4, 6. Essa operação matemática vai ter que ser resolvida. 6 mais 8, 14. Moral da história, eu estou pedindo a média de 6 e 14. Como é que eu calculo a média de 6 e 14? Somo 20 e divido por quantos eu somei. Aí está o pulo do gato. Eu vou dividir por 2, não vou dividir por 4. Mas, professor, participou 4 células. Só que aqui não era um intervalo, aqui era uma expressão, aqui era um cálculo que tinha que ser feito, resultando em um único elemento. Aqui era um cálculo que tinha que ser feito, resultando em um único elemento. Então, por isso, aqui eu vou dividir por 2. Resultado, 10. Ok? Então, em prova, tem muito desta pegadinha do malandro. E aí pegadinha do malandro. Cuidado, presta atenção. Beleza? Vamos ver a nossa questãozinha aqui? De resto, o funcionamento é muito parecido. O argumento 1 é obrigatório, tá? O argumento 2 a 255 são opcionais. Então, não posso fazer uma média sem nenhum argumento. Faça a média de nada. Opa, é isso. Tá? Agora, eu posso ter até 255 argumentos. Já discutimos isso. Vamos lá. Então, questão 2. Banca VUNESP, uma banca de São Paulo, Prefeitura de Ribeirão Preto, técnico em processamento de dados. Considere a planilha editada no LibreOffice Calc em português e em sua configuração padrão, na célula C4, uma célula que está em branco ali, né? Foi inserida a seguinte fórmula. Então tá, em C4 parece aquele explosivo, né? Em C4, cuidado com o C4. C4 não pode, né? Senão explode. Cuidado com o C4. Em C4 nós temos média, A1, 2 pontos, B2 é um intervalo que contém 4 células, menos a média de B2 até C3. Aí, fechou? Dá para ver ali? Dá, né? Legal. Pessoal, engraçado, né? Se eu voltar à questão anterior, era a soma de um intervalo menos a soma de outro, não era isso? Aqui é a média de um intervalo menos a média de outro. E se você olhar, são de bancas diferentes. O ano é o mesmo, né? 2019 os dois, né? Então, tava na moda, eu acho. Tava na moda cobrar esse tipo de situação.
tá? Mas, brincadeiras à parte, o que a gente fala é que em concurso as coisas são muito repetitivas, muito repetitivas. Então tá, a média desse intervalo, A1, 2 pontos, B2, A1, 2 pontos, B2, envolve aquelas 4 células, que tem 4, 10, 10, 8, 20, 20, 32. 32 dividido por 4, 8. Ok? Menos a média de B2 até C3. B2 até C3. B2 até C3 envolve aquelas 4 células. Quais 4 células? 8, 12, 12 e 4. Aqui deu 20, 32, 32, 20, 32, 36. 36 por 4, 36 por 4, 9. Né? 36 por 4, 9. Então, o que ele está pedindo? Quanto é que é 8 menos 9? 8 menos 9, menos 1. Menos 1. Ok? Então, resposta aqui da nossa questão número 2 é B de bola. Mas você vê que a similaridade das questões, muito parecida uma com a outra, apesar de ser de bancas diferentes, uma de Santa Catarina, a prova aplicada em Santa Catarina, outra uma prova aplicada em São Paulo, tá? Tudo bem, no mesmo ano, eu brinco, né? Era moda. Mas duas questõezinhas legais. Mas eu chamo a tua atenção para aquela situação de que, né? Quando eu faço uma operação matemática ou tem uma outra função, aquilo vai resultar em um valor. Então eu conto como um elemento. Se eu somasse aqui, ó, aqui, eu somaria esses 3, 10, 12, e eu somaria com esse 8, daria 20. Continuaria dando 20, só que 20, 1, 2, 20 por 2, tá? Então, esse é um pulo do gato bem legal, bem legal. Vamos dar uma olhadinha no chat? Vamos ver que o pessoal se manifesta. E aí? Chat, todo mundo quietinho, hein? Todo mundo quietinho? Dúvidas aí, Carlão? Dúvidas, Débora? Dúvidas, Roberta? Bem, se não há dúvidas, vamos seguir para a nossa próxima função. Para a nossa próxima função. Ó, alguém se manifestou, vamos ver. Vamos ver aqui. Suzy, beleza, beleza, tá? Então, a nossa próxima função das funções básicas, a próxima função é a mais chatinha, ok? As funções básicas são essas três, né? Soma, média e C. Agora a gente vai ver a função C. A função C. Professor, eu só consigo falar pelo áudio, tá? Eu tô no celular e não consigo daí escrever o comentário, tá? Beleza, beleza. Que eu vou ficar calada no... Mas qualquer coisa avisa aí, tá? Beleza, beleza, obrigada. Vamos lá. Então vamos para a questão número, função número 3. E a função C. A função C é uma função condicional. Veja, agora nessa função condicional, a regra geral permanece. Mas você vai ver que C, ela vai ter um primeiro argumento que é a tal da condição. A condição é uma comparação. Se tal célula é maior que tal célula, é menor, é diferente, é igual, algum tipo de comparação. E numa comparação, nós temos dois tipos de resposta. Ou verdadeiro ou falso. Tá? Ou verdadeiro ou falso. Se essa condição der verdadeiro, eu vou realizar o segundo argumento. Se essa condição der falso, eu vou realizar o terceiro argumento. O importante é que você entenda, não é para fazer... Professor, Fala. Não está aparecendo a imagem? Ô, caramba, é mesmo. Ei, beleza, desculpa. Melhorou bastante agora. Agora sim. Como é que é? Estamos ensinando para deficiente visual. Você tem que imaginar, Assunção, pô. Né? Eu vou falar...
audiobook, tá? Só vai falando, tem que ver. Tô brincando. Falha minha, perdão. Agora todo mundo entendendo? Olha lá, a função C, que é a função condicional, ela vai ter 3 argumentos. O primeiro argumento é justamente a condição, tá? A condição, que é uma comparação, se uma célula, se um valor, se um elemento é maior do que o outro, menor do que o outro, né? Aí eu tenho que conhecer os operadores lógicos, né? Maior, menor, maior igual, menor igual, igual e o diferente, que é o mais chatinho, tá? Conhecendo isso, tranquilo, sem mistério. E se a condição for atendida, você vai cair e resolver esse e esquecer o falso. Se a condição não for atendida, tu pula o segundo argumento e resolve o terceiro. Nunca os dois, ou um ou outro. Então, a função condicional é aquela encruzilhada, aquele momento da vida que você tem que tomar uma decisão. Eu vou para lá ou eu vou para cá? Não, eu vou para os dois. Não dá. Ah, mas se eu tiver... Não tem se eu tivesse. Escolhe um. Ou para lá ou para cá. É assim. Ok? E aí dá uma olhada. Na função, veja o quadrinho verde. Veja o quadrinho verde. O primeiro argumento é o teste lógico. O segundo argumento é o valor se verdadeiro. E ele é obrigatório. Ele é obrigatório. O caso falso, ele não é obrigatório. Opcional. Nós tivemos numa das aulas, acho um dos Domingão do Marcião, né? E numa turma aqui presencial, resolvendo uma função que ela tinha o teste, trazia para caso verdadeiro, mas não trazia nada para caso falso. Então, o caso falso, ele é opcional. Se ele não aparecer, se ele não tiver o caso falso, tá? E aí não faz nada? Não, ele traz como resultado a variável lógica falso. Né? Então, vamos fazer uma situação assim, ó. Se A1 não. Vamos botar direto. Se 2 é maior que 4, tá? Parabéns. Fecha. Ih, caramba. Professor, condição, caso verdadeiro. E cadê o caso falso? O caso falso é opcional. Cara, normalmente ele tem os três. Mas banca é banca, concurso é concurso. 2 é maior que 4? Diga para mim, verdadeiro ou falso? Opa, falso. Falso deveria cair no argumento que não tem. Se não tem esse argumento, ele é opcional, ele não foi apresentado, qual é a resposta da função? Falso. Como o argumento não é apresentado, se porventura cair lá, e pode, né, porque a condição ou ela leva para o verdadeiro ou para o falso, se cair lá, ele traz como resultado a variável lógica falso. Ok? Então, está lá na estrutura, né? Teste lógico, a condição que você quer testar, o valor se verdadeiro, o valor que você deseja retornar, se o resultado do teste lógico, o primeiro argumento, for verdadeiro. O terceiro argumento, que é o valor se falso, o valor que você quer retornar, se o resultado do teste lógico for falso. Então, funçãozinha funciona assim, a função C funciona assim, ok? E tem esse detalhe que o terceiro argumento ele é opcional, mas sinceramente é raro de você ver essa situação, é raro. Quem curte muito são algumas bancas do Rio Grande do Sul, Fundatec curte isso, tá? Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui, VUNESP, a questão que a gente separou da VUNESP, 2019, Prefeitura de Ribeirão Preto, tá? Eu tentei pegar, dentro do possível, provas sempre recentes, tá? Bem que isso aqui é como a matemática, não mudou, né? Não mudou, tá? Então, a função, ela continua, ela permanece, ela se mantém, tá? Então, poderia pegar uma questão do ano 2000 aqui, tá?
Claro que não seria do LibreOffice, porque o LibreOffice não existia na época, mas ela funcionaria no Excel e funcionaria no Calc atual. Vamos lá. A planilha a seguir foi criada no LibreOffice Calc. Na célula E11, dá uma olhadinha no E11, é a situação. Nós temos lá nomenclatura, né? Nós temos quantidade mínima e existente e a situação, ok? Foi inserida uma expressão que usa a função C, então ela vai testar alguma coisa, e que mostra a mensagem repor, quando o resultado do teste da condição é verdadeiro. Se a quantidade mínima é maior que a existente. Então, quando a mínima for maior que a existente, tem que repor. Ok? Então, pega o caso lá do... que é? Da resma de 500 folhas, né? A quantidade mínima é 30. Quantas tem? 19. Tem que repor. Tá abaixo, tem que repor. Legal? E aí, beleza. Essa expressão mostra a mensagem ok, em caso contrário. Então eu posso até fazer um teste para 3 situações. Aí é um C dentro de outro C. Aqui se a quantidade mínima for maior do que a existente, tem que repor. Caso contrário, ok. A quantidade está igual? Ok. A quantidade está maior? Ok. Tá? Então a ideia do repor é quando a quantidade mínima é, né, maior do que a existente. Caso contrário, ok. E aí? Para finalizar essa expressão, que foi inserida em E11, foi copiada para E12 e E13. Nessas condições, as expressões inseridas em E11 e em E12 foram respectivamente, vamos lá, em E11 e E12. Função C, tá claro isso? O que eu estou testando? Eu estou testando a quantidade mínima, que está em C11. Se a quantidade mínima for maior que a quantidade existente, que está em D11, eu tenho que repor. Caso contrário, ok. Tá? Foi lá? Foi lá. Beleza. Tá? Então, quando a quantidade mínima for maior, eu tenho que repor. Caso contrário, ok. Agora veja, vamos ver a letra A. Se C11 é maior que D11, repor. Se não, ok. Gostei. E na outra? Na linha de baixo. Na linha de baixo eu vou comparar. Se o C12 é maior que o D12, repor. Se não, ok. Legal. Tá? Repor, se não, ok. Beleza. A letra A funcionou direto. Dá uma olhadinha na letra B. Se o C11 for menor que o D11, tá? Repor. Olha quanto é que está o C11. C11 está 2. 2 é menor que 2? 2 é menor que 2? Não. Então ele vai trazer ok. E funcionou aqui, professor. Funcionou. Funcionou. Na letra B funcionou. Se o C11 for menor que o D11, legal. Repor. Repor. Se não, ok. Funcionou. C11, que é o 2, 2 é maior que 2? Não, caiu aqui. Só que você vai ver que na linha de baixo, fica claro o erro. Fica claro o erro. Veja, o C11, que é o 30, o C12, perdão, 30. 30 é menor que o D12, que é 19? Não, não deveria cair no ok. Não, que isso? Se a quantidade mínima é 30 e a quantidade atual é 19, cara, tem que repor. Então, isso mostra para nós que a letra B está errada. E assim eu vou testar cada uma. Às vezes, a primeira
Até engana. Eu vou testar a segunda, porque a primeira os dois valores estão iguais, né? Estão iguais. Ok? Veja lá, a letra C. Se o C11 for maior ou igual ao D11, repor. C11, 2 é maior ou igual a 2? Sim. Repor? Já descarta. Descarta. Vai para a próxima. E se o C11, letra D, C11 for menor ou igual a D11, 2 é menor ou igual a 2? Sim. Repor. Não. Não. Então, a letra C e a letra D eu já elimino de cara. A letra B eu tive que testar a segunda situação para eliminar. A única que está corretinha é a letra A. 3, letra A. Momento da sinceridade. Momento da sinceridade. Nós acabamos de ver 3 funções básicas. Quem já teve aula comigo, quem já fez algum preparatório, você já viu isso. Né? Claro que a gente tentou trazer mais algumas novidades. O fato do terceiro argumento ser opcional. Na história da média, quando eu faço uma operação matemática dentro dos elementos, tentei trazer algumas coisas, algumas novidades. Mas, né, as 3 funções são básicas. Pergunta, você tentou resolver as questões? O teu gabarito das 3 básicas deu isso? DBA? DBA? Você acertou as 3? Parabéns. Não acertou? Errou uma? Errou as 3? Entendeu como é que faz? Entendeu por que errou? Isso é o importante. Por isso que nós precisamos de um tempo até semana que vem para poder você ver mais 5. Para você poder assimilar, você poder, né, ver onde é que errou, trabalhar, para que na próxima semana eu vou ver mais 5. Já sei 10. Na próxima semana, mais 5. Ei, caramba, já sei 15. Né? É gradativo. É aquele trabalho de formiguinha. Beleza? Matamos aqui mais uma. Vamos dar uma olhadinha no chat, ver se tem alguma dúvida? Eu prometo fazer a alternância aí da tela, tá? Vamos lá. Está só o som. Beleza? Já arrumamos, Carlão, né? Dessas questões, alguma dúvida? Podemos seguir? Então, vamos seguir o baile. Qualquer coisa aí, fale para nós. Então, joga para cá e vamos para a próxima questão. Próxima questão, próxima função. Função MED. Tu já tinha ouvido falar da função MED? MED não é média. O que acontece? O cara vem de um Excel da vida, né? Usa ele no trabalho, e aí cai numa prova o cálculo. Caramba, será que tem diferença? Depende da situação. Tem, né? Tem. Não vou dizer que é totalmente igual. Tá? É parecidinho. Aí cai na tua prova a função MED. E caramba, será que MED é média? No Excel eu sei que é média. Mas será que no cálculo é um pouco diferente? Não. As funções que a gente está vendo, e quando tiver alguma diferença eu vou destacar para você, tá? Mas as funções que a gente está vendo funcionam igualzinho, tanto no Excel como no Calc. Média é média aritmética. MED é ponto médio. É mediana. Dá uma lidinha ali comigo. A função MED retorna a mediana de números indicados. Tá, mas o que é a mediana, professor? A mediana é o centro de um conjunto de números. Então, a primeira coisa, para você calcular a mediana, deixa eu deixar aqui meu tablet aqui rapidinho, né? Para você liberar as mãos, né? Para você calcular a mediana, eu tenho que pegar os argumentos que foram informados, células, valores, intervalos, e eu tenho que colocar esses elementos em ordem. Tanto faz ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Por que tanto faz? A hora que eu colocar esses elementos em ordem, eu vou começar a cortar os extremos. Veja, se eu tenho uma quantidade ímpar de elementos, se eu tenho 7 elementos, 7 argumentos, né? 7 argumentos, eu vou cortar, sobrou 5. Eu vou cortar, sobrou 3. Vou cortando de cada ponta. Eu vou cortar, sobrou 1. Sobra o próprio. Esta é a mediana.
Se eu tenho uma quantidade par de elementos, eu coloquei em ordem, é importante que você coloque em ordem, né? Senão bagunça tudo. Quem já teve aula de estatística com o Serginho, né, com o Milton, né? Você sabe que na hora de calcular a mediana, eles alertam isso, ó, numa distribuição você tem que, né? Tem elementos repetidos? Coloca ele 2 vezes, 3 vezes, mas coloque em ordem para você achar a mediana. Não adianta. Tem um número, uma quantidade par, 6. Corto, sobrou 4. Corto, sobrou 2. Como sobrou 2, eu faço a média, normal, média aritmética desses dois. Isto é a mediana. Isto é o ponto médio. Ok? Então dá uma olhada lá. Então, veja. Mede, e aí a sintaxe, né? Mede. E o que são os argumentos? Os elementos, os valores, né? O intervalo que eu quero calcular o ponto médio. Nome da função, mede. E aí eu vou informar aqui, de A1 até A7. Digamos que de A1 até A7 tem valores numéricos. O que acontece? Eu vou colocar esses valores em ordem, crescente ou decrescente, vou cortando. Como é uma quantidade ímpar, vai sobrar o do meio. Boa? Vamos lá. Então, argumentos. No mínimo 1, que é obrigatório, e até, né, o 255 opcional. Ok? Então, a função MED avalia a tendência central, que é a localização central de um grupo de números em uma distribuição estatística. Se houver uma quantidade par... Professor, eu fiquei sem áudio, eu tive que entrar de novo. Tá. E aí, tá ouvindo agora? Desculpa. Agora eu tô ouvindo, mas fiquei completamente sem áudio. Tranquilo. Obrigada. Se houver uma quantidade par de números do conjunto, né, o MED calcular o quê? A média dos 2 números do meio. É como a gente falou. Se tem uma quantidade ímpar, sobra o próprio. Tá ele lá bonitinho. Tem uma quantidade par, sobrou ele e o amigo dele, junta os dois e faz a média desses dois. Ok? Vamos lá? Vamos ver a nossa questão? 2019, Fundatec, Prefeitura de Imbé. Quem conhece Imbé aí? Ninguém? Ninguém conhece Imbé? Nunca nem ouviu Imbé? Eu nunca ouvi falar. Ih, caramba, é litoral, é praia. É praia. Na verdade, as praias do Rio Grande do Sul, desculpa aí, né, mas são horríveis. Tirando Torres, né? Torres todo mundo conhece, né? É a única praia que o pessoal elogia. O resto, sinceramente, terrível. Mas Imbé tá lá, né? E aí, própria guarda municipal. Com base na figura 2, abaixo considere que o usuário... Ó, deixa eu só... eu fico falando mal de Imbé, depois isso aqui vai para o YouTube, alguém de Imbé assiste a aula aí, o cara vai descer a lei em mim. Desculpa aí, Imbé é uma maravilha. É um litoral maravilhoso, uma das praias que você não pode deixar de conhecer, tá? Imbé é ótimo. Considere que o usuário digitou no endereço da célula B4 o seguinte: mede do quê? A2 até E2. Então, na verdade, ele pegou aquela faixa que vai do A2 até o E2. A, B, C, D e E. Acho que deu. A, B, C, D e E. Isso mesmo. A2 tem 18, B2 tem 22, C2 tem 5, D2 tem 9 e E2 tem 11. Sabe qual é o erro clássico aqui? E os professores de estatística vão falar isso. Média é o ponto médio. Olha o ponto médio aqui, ó. Tá no meio, ó. É o 5. E tem alternativa para o 5? Tem, né? Tem. Cara, não faz isso, não. A primeira coisa que você tem que fazer é organizar isso. Colocar em ordem. Tanto faz crescente ou decrescente. 5, 9, 11, 18 e 22. Agora que eu coloquei em ordem, eu vou cortando os extremos. Olha aí quem é o ponto médio. 11. Não tem nada a ver com aquele 5 que você achou. Ok? Então, o ponto médio, a mediana, eu tenho que pensar nesses valores em ordem.
ordem. Ele poderia complicar um pouquinho mais, né? Poderia pegar o intervalo completo de A1 a 1, né? Até o E3. De A1 até o E3, nós vamos ter 15 valores. Só ia dar um pouquinho mais de trabalho. Eu ia colocar os 15 valores em ordem, não atrapalhar, né? Aquele que repete eu ponho 2 vezes, vou cortando e eu vou achar o valor do meio. Isto o ponto médio, ok? Função média, boa. E aí, pessoal, perguntou aqui, o que deu? Deu 11, né? 11, resposta letra E. 4, letra E. Bem, vencemos mais uma função. Pergunta aos amigos. Dúvidas? Vamos lá pro chat, vamos dar uma olhadinha. Dúvidas? Entendemos a função mediana, né? Função med, né? Med. Cuidado porque às vezes em prova, ele coloca igual mediana, não tem mediana. O nome da função é med. Ok? Só para a gente não cair nesse tipo de armadilha. Dúvidas? Vamos lá? Se não restam dúvidas, vamos para a nossa próxima função. Que é média. De novo? Não. É média A. Média A. Tem um Azinho no final. Veja, a função média A calcula a média aritmética dos valores da lista de argumentos, que além de números, são incluídos no cálculo valores lógicos e de texto, como verdadeiro e falso, né? Tá, mas e aí? Argumentos que com verdadeiro são avaliados como 1. Isso, né? Em teste lógico, na informática, o verdadeiro, o 1 e 0. O verdadeiro é 1 e o 0 é o falso. Então, na observação a gente colocou ali, ó. Argumentos que contêm verdadeiro são avaliados como 1. Argumentos que contêm falso ou qualquer outro tipo de texto serão avaliados como 0. Tá? Então, numa tabela eu posso ter uma mistura. Lembra que na função média eu colocava valores numéricos? Eu não colocava ali para você palavras. Vamos até criar uma situação? Vamos pegar essa situaçãozinha aqui da questão para explicar isso legal. Mas antes eu quero lembrar vocês. Argumentos da função média A. É meio parecido com a média. Mesmo. Tá? Média A. Valores, células, né? Que eu quero calcular essa média aritmética. Só que, olha só. Lembra que na média eu podia ter até 255? 255? Pois é. No calque, eu tenho... Aí nós temos que verificar algumas versões, se isso já mudou, tá? Mas as versões que eu tenho visto até agora, versão 6, versão 7, né? Esse média A, ele aceita até 30 argumentos. Lembra, argumento é separado por ponto e vírgula, não é que um intervalo só possa ter 30 células, não. O intervalo é considerado um argumento único. Pode ser de A1 até A1000, é considerado um argumento. Tem 1000 células, mas é um argumento. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui na verdade é, no máximo, 30 argumentos. FESMIP, Bahia, tá? Ministério Público do Estado da Bahia, prova de analista, serviço social, né? 2011. Faz tempo, mas não mudou. Funciona ainda. Em uma planilha do LibreOffice Calc, a célula A7 contém a função média A, ou de A1 até A6. Pessoal, deixa eu arrumar aqui, não gostei. Igual média
A de A1 até A6. Vamos fazer a tabelinha aqui? Vamos fazer a tabelinha aqui? Deixa eu ver se dá. Dá. Uhum. A tabelinha tem assim, ó. A1, 2, 3, 4, 5 e 6. O A1 tem João. A2 tem 11. A3 tem 4. A4 tem José. 8 e 7. E na verdade o A7 é a função, né? É a função. Bem, tu concorda comigo que A1 até A6 é tudo isso? O que eu tenho que fazer? Somar. O cara vai dizer para mim, ó, professor, somar 11 com 4, 15. 15 com 15, 30. Agora, dá para somar? Soma aí. 30 mais José. Somou? Esse valor mais João. Soma aí 30 mais José mais João. Como assim, professor? Como é que eu vou somar José e João? Lembra da observação? Quando é falso, uma variável lógica falso, ou qualquer outro tipo de texto, ponto como zero. João é 0. 30 mais 0, 30. José é 0. Né? Então, 30 mais 0, 30. Então, vai dar 30. Tá, mas 30 é a soma. Vamos dividir? Agora é que está o pulo do gato. Eu vou dividir por quantos eu somei. Quantos eu somei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu somei João. Eu somei João contando como 0. Eu somei José. José contando como 0. Eu somei ao todo 6. 36, essa é fácil. 5. 5 para nós, cadê o 5? Letra A. Não vai embora não, presta atenção. Isto é média A. Nós aprendemos hoje, aprendemos não, né? Você já conhecia o média, não média A, média normal. O média A você aprendeu hoje, acho eu, mas média você já conhecia. Só que você nunca tinha, por exemplo, o nunca é uma palavra pesada, nunca. O senhor já viu, você já comentou isso numa prova, eu só não lembrava, tá? Mas, né, porque o nunca, eu não sei a experiência de vida de cada um, né? De repente você já ouviu isso. Se eu calcular média, não média A, média desse elemento, a gente falava assim, em uma função, quando o valor de uma célula não for um valor numérico, esta célula será ignorada. Veja, ignorada. Lembra da estrutura da função média? Eu podia somar, né? Eu podia calcular a média de números. Ok? Intervalos, células isoladas. Então aqui, se fosse média, eu ia pegar 11, 14, 8 e 7. 30. João é número? Não, eu ia ignorar. Eu não ia somar 0. Eu ia ignorar. José é número? Não, eu ia ignorar. Eu não ia somar 0. Então, na média, eu ia somar e dar 30. Aí eu pulo do gato. Eu vou dividir por quantos eu somei. 1, 2, 3, 4. Eu ia dividir por 4. 7,5. É isso, né? 7,5. Tá? Então, veja. No média A, os elementos texto, um elemento lógico, ele é considerado. Se for verdadeiro, conta como 1, tá? Se for falso ou qualquer outra palavra de texto, conta como 0. Mas conta como 0 e conta na hora de dividir. No média, sem o A, se o elemento não é um valor numérico, ele é ignorado. Se ele é ignorado, ele não soma aqui,
mas também não participa da divisão ali. Cara, isso aí é uma complicaçãozinha. Ou seja, é uma questão muito boa para a prova. Uma questão muito boa para a prova. Querendo, dá para sacanear, dá para tumultuar em situações como essa. Por isso, eu diria, hoje, você revisou 3 funçõezinhas básicas. Revisou no sentido de quê? Né? Viu, deu uma olhadinha, firmou o conceito e aprendeu mais alguns detalhes. Mas você também viu 2 funções curiosas, MED e MED-A. E aí, curtiu? Achou legal? Próxima aula nossa, próxima terça, feriado em Curitiba, mas vamos estar aqui, firme estudando. Se você não puder participar, lembra, a aula fica depois gravada, você pode assistir depois no YouTube. Mas não deixa de se matricular, não deixa de se inscrever. Lembrando, né, se você quer assistir uma aula isolada, é 10ão. Se você quer assistir o pacote das 20 aulas, você paga 100ão. Tá? Então, fica legal. Se você tem esse planejamento de assistir todas, legal, paga o 100ão. E aí a gente tinha feito uma promoção. Ó, quem assistiu hoje, né? Ou durante essa semana, pode assistir no YouTube depois, né? Gostou? Quer pegar o pacote completo? Legal, paga só os 90. A partir de semana que vem, a partir do encontro 2, essa promoção não tem mais. Tá? Isolado é 10ão, o pacote é 100ão. Tranquilo? Professor, Fala aí, diga! sou eu, a Débora. Dá um exemplo ali de um argumento verdadeiro dentro da célula, para eu considerar um, Tá bom. por favor. Obrigada. Sim. Vou tirar o José, tá? Sai, José. Tá. E vamos botar aqui. Verdadeiro. Ah, tá. É a palavra verdadeira? Veja, Ah, tá. é que a palavra, né? É que para nós é uma variável lógica. Eu poderia até fazer assim, quer ver? É Débora, né? Que tá aí, né? Isso. Em vez de escrever verdadeiro, Débora, certo? Que você, olhando assim, você diz, mas é a palavra, né? Em vez de escrever, eu poderia colocar isso aqui, ó. Igual 2 é maior que 1. Débora, 2 é maior que 1? Entendi. Sim. Aí vai trazer verdadeiro como resultado. Então, numa prova impressa, você não sabe se aqui está escrita a palavra verdadeiro ou se é um resultado de uma operação lógica. Certo, entendi. Ok. Valeu, professor. Mas se tiver Obrigada. o verdadeiro, tu conta isso como 1. Só vamos terminar de resolver. Se conto como 1, João é 0. Aqui tinha dado 30, deu 31. Vai ser 31 dividido por 6. 31 por 6. Aí é ruim a conta, né? Atrapalhou minha conta, mas é 31 por 6, tá bom? Ok, valeu, professor. Obrigada. Legal. Vamos aqui pro chat, vamos ver se mais alguém tem dúvida. Olá. Carlão, abraço, Carlão. Espero você. Boa noite. Espero você na próxima terça. Espero você também, Roberta, e espero você, Débora. Né? Boa noite, professor. Obrigada. Obrigada. Eu e o Carlos vamos agora para a Constitucional, né, Carlos? Um abraço. Divulgue para os amigos, tá? Abraço. Divulgue para os colegas. Tá? Abraço, professor. E eu quero ver vocês nos próximos encontros. Beleza. Até abraço. mais. Até mais. Boa noite.